Olá pessoas, tudo supimpa? Então, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 2 vídeos sobre o tema Flexbox. Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre o que é o Flexbox, vamos preparar algumas divs para a gente ver na prática, né, como exemplo ali, como posicionar esses elementos com o Flexbox, e iremos falar um pouco da propriedade de Flex Direction, Justify Content e Align Items. Certo, então o que é o Flexbox? A gente utiliza o Flexbox para a gente posicionar de forma responsiva e flexível os nossos elementos na tela. Então, quando você estiver redimensionando a tela, por exemplo, de um computador para um tablet ou para um smartphone, os nossos formatos, nossos objetos na tela, eles irão se adequar àquela tela de forma mais simples. Dá para fazer isso sem Flexbox também, porém com o Flexbox acaba sendo muito mais fácil. E diferentemente do grid layout, o Flexbox ele atua de uma forma unidimensional, ou seja, você vai escolher um eixo principal onde seus elementos irão ficar alinhados, seja horizontal ou vertical. E basicamente você vai ter que trabalhar com o elemento pi, algumas propriedades que são feitas no elemento pi, a grande maioria dessas propriedades são feitas no elemento pi, e algumas outras propriedades podem ser aplicadas ao elemento filho. Então, para a gente começar aqui com alguns exemplos, eu vou começar aqui com um HTML vazio, o index.html, e aqui eu vou colocar uma section e dentro dela eu vou começar com 3 divs. Então, section e as nossas divs. Então, aqui para cada div eu vou dar um nome para ela com uma class. Dar uma classe para ela para poder colocar um CSS específico para cada uma delas. No caso, eu vou colocar vermelho. Nesse caso aqui, eu vou colocar exatamente a cor que as classes vão ter. Amarelo. E aqui embaixo, a última eu vou colocar azul. Eu vou vir aqui em cima e vou colocar as nossas tags de estilo para eu poder atrelar um CSS para elas. Então, inicialmente aqui eu vou colocar para div. Vou dizer que a div vai ter uma certa altura, height, de 200 pixels. E uma largura também de 200 pixels, só para a gente conseguir ver algo na nossa tela. E vai ter um formato quadrado dessa forma, né? Então eu vou dar um border radius também, só para deixar um pouquinho mais bonito, fazer a parte arredondada das borders. Border radius aqui no caso de 10 pixels. Agora que eu já dei tamanho às minhas divs, eu vou colocar a cor especificamente para cada uma delas para a gente conseguir enxergar as 3 divs diferentes. Então eu vou pegar aqui a div vermelho. E atenção, aqui eu coloquei esses nomes de classe com cores, mas isso aqui não é uma recomendação. Estou colocando aqui apenas por fins didáticos, porém não é ideal que você coloque o nome de uma cor, porque digamos que essa div mudasse depois de uma outra cor. Eu teria que mudar a cor para, sei lá, roxo, só que a classe ainda continua vermelho, entendeu? Não faz muito sentido. Então o ideal é que você dê nome de class ou de IDs que tem um significado semântico para aquilo que eles estejam ali atrelados. No caso, sei lá, poderia ser o produto principal, ou aqui tem 3 elementos, poderia ser tipo primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, algo assim. Então aqui o vermelho, vou dar o background color dele de vermelho. E agora eu vou fazer para essas 2 divs. Aqui, amarelo. E a última vai ser o azul. Então, salvando e atualizando a página, a gente já consegue ver aqui o resultado. A gente tem 3 divs, a nossa div vermelha, a nossa div amarela e a nossa div azul. Perceba que elas ficaram assim uma embaixo da outra, com forma de coluna, porque por padrão, todo elemento div ele tem um display do tipo bloco. Ou seja, mesmo que ele não esteja ocupando todo o espaço da tela, ele vai ter o comportamento de ocupar. Então aqui tu pode ver que tem muito mais do que 200 pixels nessa tela aqui de largura, porém, por ter um display como padrão do tipo bloco, ele quebra e coloca a div uma embaixo da outra. Agora, para a gente conseguir alinhar isso aqui de uma forma mais simples, eu vou usar o Display Flex. Nesse caso, a gente indica que a gente vai estar usando o Display Flex sempre no elemento pi. Nesse caso das 3 divs aqui, a gente tem que o elemento pi é o nosso section. Então, vou vir aqui em cima, vou colocar section. Então aqui eu vou colocar Display Flex. Vou salvar e vou atualizar. Perceba que já deu uma diferenciada aqui. Agora o comportamento padrão acabou colocando eles na mesma linha
uma do lado da outra coladinhas. Isso acontece porque aqui, nesse SpaceFlex, a gente tem a propriedade de Flex Direction, que por padrão ela vem como raw. Isso seria o que a gente chama de eixo principal, onde os elementos eles vão se distribuir. Então, por padrão é isso aqui, ó, Flex Direction Raw. Tanto é que se eu salvar aqui e atualizar, perceba que não tem nenhuma diferença. Agora, caso eu queira mudar isso aqui para, por exemplo, coluna, por isso que eu disse que é unidimensional. Ou você vai ter o eixo principal nas linhas ou nas colunas, vertical ou horizontal. Digamos que agora eu queira esse meu eixo principal na vertical. Então eu coloco o column. Se eu atualizar, ele volta ao mesmo estado que ele tinha antes, com a propriedade, sem a propriedade de SpaceFlex. Porém, aqui a gente já tem todos os elementos de flex que a gente pode usar para alinhar esses elementos, aqui que a gente vai ver ao longo do curso. Então, além disso, a gente pode fazer column reverse. Note que agora, além de estar na coluna, ele acabou invertendo a ordem. Então, o que era primeiro virou... O que era primeiro virou aqui o último, e o que era o último virou o primeiro. Então, ele vai espelhar toda a ordem dos nossos elementos. Da mesma forma, análoga, eu posso fazer o rowverse. Ou verse. E perceba aqui, ó, aqui, além dele ter colocado os elementos na ordem diferente, ou seja, o vermelho que era para ser o primeiro, ele acabou sendo o último, ele alinhou também aqui à direita. Então agora a gente vai estudar algumas propriedades de alinhamento. Vou novamente colocar aqui em raw, e deixar na coluna. E a gente vai estudar agora o alinhamento nesse eixo principal. Para isso a gente vai usar a propriedade de justify content. Justify content. Nesse caso eu posso colocar flex end, que no caso ele vai ser justificado então no final. Se eu der um Ctrl S aqui e salvar, atualizando a tela, perceba que novamente ele foi lá para a direita. Então, ele ficou aqui na ordem correta, só que eu pedi para ele começar a ser alinhado no final. Então, ele vai começar aqui pela direita. Se eu colocar Flex Start, que é o padrão, ele volta a colar aqui no início. Agora, se eu colocar Center, note que ele ficou ao centro, então tem um espaçamento igual tanto na direita quanto à esquerda. Eu ainda posso colocar Space Between. Note aqui então que o Space Between, se eu expandir, ele acabou colocando espaço entre cada elemento. Ele grudou o primeiro aqui numa dos lados, o último no outro lado, e preencheu aqui com um espaço entre os elementos. Se eu colocasse agora Space Around, note que além de colocar um respiro entre os elementos, ele colocou também um respiro aqui entre as bordas. E também tem um Space Evening. Nesse caso aqui do Space Evening, ele coloca um espaçamento igual, tanto entre os elementos quanto aqui nas bordas. Agora a gente vai aprender a fazer o alinhamento no eixo perpendicular ao eixo principal. O que significa isso? Então, o eixo principal a gente tem aqui, no nosso caso, horizontal, que a gente colocou nas linhas. E se a gente quer o perpendicular a isso, é exatamente o que faz 90 graus. Então, seria a vertical nesse caso aqui. E para isso a gente usa as propriedades de Align Items. Então, eu vou tirar esse Justify Content aqui. Align Items. Flex End, por exemplo. Se eu der um Ctrl S e atualizar, perceba que basicamente não mudou nada. Ele acabou juntando tudo de novo aqui e vindo para o começo, porque eu tirei a propriedade de Justify Content. Porém, a gente não consegue ver uma diferença aqui, que seria a diferença que eu queria mostrar do Align Items. Por que isso acontece? Isso acontece porque a nossa section ela não está com um tamanho suficiente para esse Align Items ele ter um efeito significativo ali no eixo secundário. Para a gente conseguir ver isso, vou colocar aqui no Background Color, vou colocar um cinza. E vou atualizar, só para a gente conseguir ver. Perceba que ó, a DivPy, que é a section, está exatamente com o mesmo tamanho
das divs filhas, mesma altura. Então por isso que a gente acabou não tendo como enxergar nenhuma diferença. E para a gente conseguir enxergar essas propriedades ali do Align Items no eixo vertical, eu vou colocar aqui então um tamanho para essa section. Nesse caso aqui eu vou optar para colocar exatamente todo o tamanho que a gente tem na nossa tela. Então 100%, né, do nosso VH. O que isso significa? Eu quero que o tamanho dele seja 100%, o V significa virtual e o W seria a altura, né? Então é 100% da nossa altura virtual aqui, que é o que está sendo renderizado na nossa tela. Então eu vou salvar. Atualizando, perceba que agora sim ele ficou exatamente do tamanho que eu queria. E eu consegui ver aqui a propriedade do Flex, do Align Items Flex End, que ele alinhou lá no final dessa nossa section. Agora, se eu colocar o Start, que é o padrão, note que ele vai para o topo. E se eu colocar o Center, ele centraliza. Aqui eu também posso usar o Trash, essa propriedadezinha daqui. E, ó, eu vou executar assim. A gente não consegue perceber uma diferença aqui por um motivo. Esse Trash ele significa que as divs elas vão poder acabar tendo a altura que o seu pai tem. Nesse caso aqui, como a gente definiu a altura das divs, a gente não consegue ter esse comportamento. Porém, se a gente tirar, se a gente não tivesse definido aqui uma altura já fixa para essas divs, elas iam assumir exatamente o tamanho, né, todo o espaço de altura que tem o pai delas. Então, eu comentei aqui a altura das divs. Se eu atualizar, perceba que assumiu aqui, ó, exatamente o mesmo tamanho. Se eu diminuísse, por exemplo, aqui para 10%, ó, então ele acaba tendo exatamente a mesma altura. Vou voltar aqui e vou tirar essa propriedade aqui de Align Items agora. Certo, então para a primeira aula esse é o conteúdo que eu queria passar. E fiquem atentos, porque o próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o Flexbox e também eu introduzirei um pouco sobre as propriedades que o elemento filho do Flexbox acaba sendo possível de configurar.